Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal JG Comics, beleza? Se vocês não nos seguem, o que você está esperando? Vamos seguir aqui, poxa, super legal, um conteúdo maneiro. Temos aqui um cara que está disputado a tapa pela AT&T, pela Disney, que é mais dos canais de streaming bombando aí. Ele, o rei dos efeitos especiais, o meu ídolo, Murphy. Fala, Murphy. Hoje é o dia de vídeo de nostalgia de desenho animado. Manda abraço aí, meu amigo. E aí, galera, beleza? Tranquilidade, Juliano. Bom, galera, se você ainda não chegou a ver nenhum tipo de vídeo nosso aí de nostalgia, eu vou deixar aqui em cima, aqui no card, tá? Sobre a nossa playlist de nostalgia, tá muito legal. A gente fala de filme, série, desenho. E hoje a gente vai falar de desenho. E eu peguei aqui um desenho que, cara, eu assisti muito quando era criança, que era do desenho do He-Man, né? E o que eu acho bacana no desenho do He-Man são aquelas lições de moral que tem sempre no finalzinho, né? Mas a cena que me chama, que assim, né, que me marcou e tal, um personagem que eu gostava muito do He-Man, né? Não que eu não gostasse do He-Man, mas eu preferia assistir o He-Man por causa do corpo do que por causa do próprio He-Man, né? Eu me identificava com o personagem, ele fazia brincadeira, ele era todo atrapalhado, e eu também era quando era pequeno. Bom, pelo menos era isso que o meu pai e minha mãe falavam comigo, né? Então, assim, uma cena que me chamou assim, a atenção, que me marcou, foi uma quando o Gorpo ele tem que voltar a Trolla, que é o mundo dele lá, de origem, e lá os poderes dele funcionam muito bem, ele era considerado um mago muito grandioso lá. E ele vai lá a pedido da Brielle, né, que depois ele se torna até o namorado dela e tudo, né. Tem essa cena que eu coloquei, é uma cena legal, que é a cena que ele tira uma máscara um pro outro, que é justamente para confirmar, né, o namoro de um trollando com o outro. Nome estranho. Pulando de dia, vai estar sacaneando o outro, né? Exatamente. Mas aí o que acontece? Aí esse desenho, né, tem um dragão com um rosto de caveira que tá roubando a magia dos trollanos. E aí o Gorpo ele vai lá para impedir ele e tal. Gorpo, o que foi? Brielle, eu não consigo acordá-la. Você já experimentou a sua mágica? Não funcionou. Mas você não pode desistir, Gorpo. Afinal de contas, você é o maior feiticeiro de Trolla. Ah, isso mesmo. Nós confiamos em você. Mas você tem que confiar em si mesmo e continue tentando. Não importa de que jeito. Vamos ver. Eu desejo de todo o coração que Brielle desperte do sono do dragão. Até logo funciona. O que foi? Brielle! Então foi uma cena que me marcou bastante, uma cena que eu gosto até de vê-la até. Poxa, o He-Man é um dos desenhos mais citados aqui por nós, né? E talvez não, na nostalgia eu também acho que já fiz, mas mesmo fora é um desenho realmente maravilhoso. Eu vou falar aqui, talvez a maioria das pessoas nem conheçam o Marinheiro Popeye, eu não vou falar de nenhuma cena especificamente, porque assim, o lance da nostalgia, galera, não é a cena que mais marcou a gente em desenho ou naquele próprio desenho. São cenas que nos marcaram e que nos impactaram. É lógico que uma cena só, não existe uma cena só. Então, por exemplo, do He-Man, eu já escolhi uma, o Gustavo escolheu essa, daqui a pouco ele vai fazer outra sobre o He-Man e assim por diante. Do Popeye, eu vou falar do desenho, que era um desenho que eu gostava, um desenho quando eu era criança e achava muito divertido. Para quem não conhece o Marinheiro Popeye, ele era o marinheiro e tinha um antebraço muito grande, mas o braço pequeno. Tinha o Brutus, que era o vilão, e a Olivia Palito, que era o amor do Popeye. Esses eram os principais, tinham outros, lógico, revistinha em quadrinho também. Popeye marcou época e era um dos meus personagens favoritos. Mas o que eu quero falar é que muita gente não sabe o que o Marinheiro Popeye representava. O Marinheiro Popeye representava a Marinha norte-americana. A Olivia Palito, ela representava a Polônia, que é um país pequeno, magrinho, e o Brutus representava a Alemanha. E como o Popeye comia o espinafre,
que era enlatado, foi o boom dos alimentos enlatados. E então o desenho ajudou a fazer propaganda para as pessoas comerem os alimentos enlatados, já que na guerra eles fabricavam esses alimentos, mandavam para os soldados de forma enlatada, e essa indústria cresceu muito, então eles popularizaram ela ainda mais. E o desenho ajudava. Com a desculpa de que tinha que comer espinafre para ficar forte e tal, mas a ideia não era essa. A ideia era, por trás disso, era difundir os alimentos enlatados. Mas o desenho em si, ele é um desenho desenho engraçado, um desenho que também tem uma dinâmica boa de entre vilão e mocinho, bem simples, mas muito interessante. Então, assim, a cena que o Gustavo escolher pegar e colocar aí vai amarrar muito bem isso. Volte aqui, pestinha. Espinafre. Bacana. Só para fazer uma observação, cara, eu gostava também muito de Popeye. E aí, quando eu vi ele comer o espinafre, eu virava pra minha mãe e falei assim: mãe, eu quero comer espinafre. Exato. Aí minha mãe, pra você ver como é que o desenho tem poder, né? Sim. Aí a minha mãe falou assim: mas você quer comer espinafre? Então tá, vou fazer espinafre. E ela fez, cara. E eu fui todo feliz pra comer espinafre. Primeiro, na hora que eu olhei pra aquilo, eu falei: engraçado, não tá dando uma lata. Engraçado, tá. E outra, a minha mãe não fez igual, né? Fica no desenho que parece, sei lá, um monte de fiapo, né? Ela fez em folha. Então, na hora que eu olhei aqui, eu falei: mãe, isso é espinafre? Meu filho, é espinafre. Rapaz, na hora que eu comi, aí eu levantei e falei: agora eu vou esperar os braços crescer, né? Que quando ele come, ele faz assim, o braço cresce assim, cresce as pernas, né? Sim. Isso. Aí quando eu levantei, não vi nada, eu falei assim: uai, será que é assim mesmo? Aí eu tentei levantar alguma coisa pesada, não fez nada. Eu comecei a chorar, cara. Falei: esse espinafre não deu certo. Não, mas eu acho que toda criança nessa época aí passou por isso, hein? Todos nós passamos por esse tipo de cena aí, do espinafre, de ficar forte. Sim. E isso corrobora, né, com o que eu falei. Tem muito poder, né? Muito. A gente acha que é uma coisa bobinha, mas que tem uma relevância muito boa para a criança. Tem. A gente tem que extrair o que é bom e já desde cedo tentar educar as crianças para que elas entendam o que está por trás daquilo. É lógico que uma criança de 3, 4 anos de idade, hoje em dia talvez consiga assimilar um pouco melhor. Mas na nossa época também, se os pais chegassem e nos explicassem isso, o pai e a mãe tivessem esse conhecimento, pudesse passar pra gente, a gente também assimilaria bem. É isso aí, galera. Ficou bacana demais. Valeu. Beleza. Valeu, galera. Fui!